Bem-vindos a mais um PetCast Geologia. Olá pessoal, eu sou a Thaís. Eu sou o Matheus, nós somos graduandos do curso de Geologia da Unesp de Rio Claro e hoje nós estaremos comentando um pouco sobre os assuntos de museu, geoparque e geodiversidade. Sejam muito bem-vindos, esperamos que vocês gostem do nosso conteúdo. Eu vou iniciar falando sobre uma tragédia, né, que aconteceu em setembro de 2018, que foi o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? E esse foi um fato que marcou muito, né, o nosso país, porque foi uma grande perda. E em outubro desse mesmo ano, a FAPESP, que é uma das principais agências de fomento à pesquisa científica do nosso país, fez uma reportagem, né, falando sobre os museus do Brasil e qual a importância deles na divulgação da ciência, né? E nessa reportagem, eles enfatizaram bastante os museus que estão diretamente ligados à ciência e ao desenvolvimento da tecnologia do nosso país, né? Quando a gente pensa no conceito, né, na definição de museu, a gente geralmente pensa num espaço construído, né, um espaço fechado que tem algum acervo ou alguma coleção. Mas a gente também pode pensar no museu de uma outra forma, né? Então a gente pode pensar que o museu ele é um espaço aberto, natural, que tem algum tipo de memória local, né, uma memória paisagística, até mesmo geológica, né? Então, a gente tem que o conceito de museu, ele vai muito além de um conjunto de objetos em uma sala fechada, né? É verdade, Thaís. E para saber um pouco mais desse assunto sobre patrimônio geológico e a forma como ele se mantém financeiramente, nós temos dois convidados muito especiais aqui no nosso podcast. Um deles é o doutorando André Colia e também o doutor pesquisador Flávio Henrique Rodrigues. Ambos são pesquisadores da área da geodiversidade, né? E também da parte do geoparque. E eles estão ligados ao programa de pós-graduação em Geociências e Meio Ambiente da Unesp do campus de Rio Claro. Sejam muito bem-vindos, Flávio e André. Estamos muito felizes com a participação de vocês na nossa gravação. E para começar, eu gostaria de perguntar para vocês como é que foi que vocês conheceram o tema da geodiversidade? Porque eu, por exemplo, né, quando eu entrei no curso de geologia, eu ainda não conhecia essa área, né? Eu nem sabia que se podia trabalhar com geodiversidade. Então, eu gostaria de saber como que vocês descobriram e acabaram gostando desse tema. Primeiro, eu agradeço aí o convite, né? O pessoal do PET, pela Vânia também. Essa pergunta aí, ela acho que pode ser falada como uma perspectiva do meu doutorado, Matheus. Em 2013, eu começo meu doutorado com o professor Zaine, né? O qual também era meu mestrado e eu atuava já em Ilhabela. Acho que a maioria deve saber que Ilhabela é 80% é um parque estadual de proteção integral, então, né? Da Mata Atlântica. E no meu mestrado eu morei em Ilhabela, a gente fez um mapeamento cartográfico da estrada lá de Castelhanos, uma área da geologia que alguns podem se interessar, né? E no meu doutorado eu pretendia dar continuidade para essa abordagem da cartografia geoambiental, cartografia geotécnica, voltado para a conservação da natureza. Então foi por esse viés que eu comecei a entender a geodiversidade, que antes eu chamava de meio abiótico, né? E eu chamo assim porque, para minha formação, eu sou engenheiro ambiental, né? Então a gente já tem essa visão tripartite do meio ambiente, que é o meio antrópico, o meio biótico e o meio abiótico. Enfim, então, no meu doutorado, eu continuei buscando implementar técnicas de geoconservação, de geociências, né? Técnicas de mapeamento para a proteção da natureza. E nisso, comecei a já ter contato com o pessoal da USP, a professora Glória, né, que estava intimamente envolvida com o pessoal de Portugal, especialmente o professor Brilha, que é uma referência mundial para a área de geoconservação. Então, eu tive a sorte de, em 2015, começar
a me envolver com esse assunto tendo uma aula com o professor Brilha na USP, né? Então eu vi que aquilo que minha motivação de trabalhar com fotografia geotécnica, geoambiental e conservação da natureza ia totalmente ao encontro daquilo que já existia há muito tempo, que é a geoconservação e a geoconservação vista como ciência, né? Então, Legal. para mim foi isso. Aí desde então eu comecei a me envolver cada vez mais com esse assunto, culminando na minha tese em 2000 eu consegui ir para Portugal também, né, para trabalhar junto com o professor Brilho, o professor Diamantino, quem me orientou. Isso foi em 2017. E lá a geoconservação como ciência já está bastante avançada. O pessoal lá na Universidade do Minho, lá em Braga, eles têm uma pós-graduação em geoconservação, tem disciplinas de pós-graduação, disciplinas de graduação, tem estágio. Então, foi nesse contexto que eu me envolvi com a geoconservação. Legal. E você, André, como que foi que você conheceu essa área da biodiversidade? Fala pessoal, tudo bom? Queria agradecer, né, a Thaís e o Matheus por estar recebendo a gente aqui, também a professora Vânia e todos os outros membros do Grupo PET. Como petiano egresso, eu fico muito feliz de participar dessa atividade com vocês. E isso que o Flávio falou, dessa forma como a diversidade, a geoconservação chegam até a gente, eu acho que ela é muito parecida para muita gente. Então, realmente, nas aulas do curso de Geologia que eu fiz aí na Unesp, a gente nunca teve nenhuma aula e eu também não lembro de nenhuma citação sobre esses termos da geoconservação. Em compensação, no grupo PET, a gente sempre trabalhou isso. Então, seja nas feiras de ciência, onde a gente levava todos aqueles materiais e mostrava para as pessoas, ou na Praça da Ciência, que a gente faz aqui em Rio Claro, até hoje faz, né? Ou quando a gente ia nas escolas, as escolas vinham na Unesp. Então, desde aquela época, graças ao grupo PET, eu conseguia trabalhar com essas questões da geoconservação e usando a geodiversidade como material. Só que na época eu não fazia ideia de que isso era uma área da ciência, até porque ela vem sendo reconhecida agora, né? É uma ciência muito nova, comparado com outras partes da geologia. Então, a gente ia trabalhando com isso na prática, até que depois eu fui descobrir também que isso era uma área da ciência, que tinha todo um embasamento teórico, várias universidades bem avançadas nessas pesquisas já. E isso foi na época do meu TCC. Foi com o professor Zane também, que é professor aí da Unesp. E eu fui conversar com o professor Zane. Inicialmente eu queria trabalhar com risco geológico, questão de escorregamento, mas ele fez uma contraproposta e me ofereceu para trabalhar num estágio junto com a prefeitura de Rio Claro para desenvolver um projeto sobre um parque geológico no distrito de Assistência, que é um local que a gente tem um patrimônio muito importante do município. Então, eu aceitei essa proposta, comecei a trabalhar nesse estágio com a prefeitura, resolvi fazer meu TCC nessa área, e aí que eu comecei a pesquisar e comecei atrás do referencial teórico, e fui aprendendo como que eu posso trazer aquilo que a gente fazia na prática junto com o PET para dentro do ramo da pesquisa. Legal. Acho interessante perguntar para as pessoas verem que existe bastante coisa nessa área da geodiversidade, né? Um complemento, então, nisso Sim. que você acabou de falar e que o André também falou, a vivência, então, de quem está querendo entrar nesse assunto vai ser sempre de pioneirismo, ainda mais aqui no Brasil, né? Então, vai ser um trabalho, assim, com muita vontade, muita paixão, né? E sempre deixando bem claro que é um trabalho científico, a geoconservação também, mas é aplicado. Mas a gente que está eu comecei a trabalhar em 2013, 2014, 2014, se não estou enganado, foi o Congresso de Salvador, de Geologia lá em Salvador, e lá foi a primeira vez que eu vi pessoas na área mexendo com isso, sabe, mas foi sempre uma questão, e isso se estendeu durante todo o meu doutorado, e até hoje a gente vê que é uma questão assim, muito de motivação, é muito pioneiro, sabe, então parabenizo aí a iniciativa do PET em tocar esse assunto, porque eu acho que toda iniciativa nesse sentido é muito bom para fortalecer e, né, criar uma massa crítica para esse assunto.
Sim, com certeza. O trabalho de vocês é muito legal e realmente o pessoal aqui da Unesp admira muito, acha muito interessante. Para começar a gente a entender um pouco mais sobre o assunto da geodiversidade, eu vou começar perguntando para o Flávio, mas o André também pode complementar na resposta. Qual seria a diferença entre geoparque e geodiversidade? São conceitos distintos ou eles conversam entre si, eles são complementares? Legal, muito legal a pergunta. É uma pergunta que só isso daria algumas horas de discussão. Mas o importante, eu acho que é deixar bem claro e bem direta a sua pergunta. As respostas são totalmente diferentes uma coisa da outra. Geoparque está voltado a uma iniciativa de governança, de manejo, de gestão territorial. E geodiversidade é um conceito, né? Geodiversidade é um conceito claramente multidisciplinar, né? Com forte laço na geociência, sem dúvida, né? Mas ele é a convergência, né, de trabalhos em geografia, em biologia, ecologia, né, biologia da conservação, ecologia da paisagem, e nesse sentido, nesse bojo das áreas das ciências ambientais, surge a lacuna, né, do estudo do meio físico, né, voltado para a conservação, e daí que vem a, a, a geodiversidade. A geodiversidade é um conceito amplo, mas simplificando, como eu falei anteriormente, que é o meio abiótico, né? Isso passa por questões climatológicas, por questões geomorfológicas, por questões paleontológicas, e então a gente pode imaginar a amplitude do conceito no sentido de escala de análise, de métodos de análise da geodiversidade, mas a geodiversidade então, é a variabilidade dos elementos geológicos, pedológicos, hidrológicos, né? Tu comentou um pouco, a Thaís comentou um pouco da questão dos museus, né? Museu da Céu Aberto, que é um conceito moderno, né? Um conceito bem novo. E isso nos remete à ideia de patrimônio natural, né? Que é o nosso caso. O patrimônio natural pode estar ex situ, né? Que a gente fala quando ele está em museus, em acervos, ou in situ, um patrimônio natural geológico. E vocês sabem bem, vocês estão bem acostumados com elementos que vocês estudam, né, como uma falha, ou um perfil de alteração, uma estrutura geológica, uma dobra. Isso é, sim, um objeto de estudo para um geólogo, mas dependendo da sua unicidade, da sua relevância científica, da sua beleza, do seu apelo cultural, pode ser um patrimônio também, um patrimônio geológico. Então, a geodiversidade, ela é o arcabouço geral de todos esses elementos abióticos da natureza. E perpassa também pelos processos, que é importante deixar bem claro. Os processos ativos e inativos são também geodiversidade. O escorregamento é geodiversidade. A tectônica ativa, a não tectônica, tudo isso é geodiversidade. Então, por isso que eu falei que a ideia da geodiversidade é totalmente multidisciplinar. Porque não tem como um geocientista, um geólogo, um geomorfólogo discutir geodiversidade sem sair da ideia, né, do seu campo de atuação e levar isso para a conservação, levar isso para o patrimônio, levar isso para a educação, né, para a geração de renda por meio do turismo. Então, eu acho que a geodiversidade é uma plataforma de discussão, né, geocientífica, conservacionista, socioeconômica, enfim. E, por outro lado, o Geoparque já é uma iniciativa já um pouco mais fácil de definir. O André é o cara para isso também, né? Mas o Geoparque é uma iniciativa que se observa muito com origem na Europa e na China, né? Que são esforços governamentais, né, institucionais de preservação de áreas com esses elementos, né, com esses patrimônios geológicos de relevância ou nacional ou internacional, né, os chamados geossítios, né. E dentro dessa questão também existe a sistemática de avaliação do geossítio, a definição do geossítio, da sua relevância, se ele é científico, se ele pode ser protegido, se ele deve ser protegido, se ele pode ser usado para educação. Então, acho que o André
pode nos ajudar nesse sentido, André, em relação à questão do geoparque. O que tu acha quanto a uma conceituação simplificada do que seria o geoparque? Eu acho que você já definiu muito bem a geodiversidade, e geoparque é isso mesmo. Para simplificar bastante, eu costumo dizer que o geoparque ele é um modelo de organização do território. Então, de certa forma, esses conceitos, apesar de serem distintos, eles se complementam. Porque o geoparque ele tem a geodiversidade dentro dele. Não necessariamente, se você tem um local com alta geodiversidade, você tem um geoparque nesse lugar. Mas quando tem um modelo de geoparque instalado, a geodiversidade tem um papel muito grande nesse geoparque. A diferença é que a geodiversidade não é a única questão importante dentro do geoparque. Então, além do geopatrimônio, que é um outro termo que a gente usa para aqueles elementos de maior valor dentro da geodiversidade, a questão cultural também é bastante importante no geoparque. Então, o geoparque, quando eu falo aqui, segundo os critérios da Unesco, que é a instituição que coordena esse programa dos geoparques globais. Então, a Unesco ela tem alguns critérios que são obrigatórios para qualquer geoparque. Um deles é você ter pelo menos um exemplar do geopatrimônio que seja de alto valor, de valor internacional, ou seja, um pedacinho da história natural da Terra naquele território. E um outro critério obrigatório é ter comunidades vivendo no território. Então, às vezes a gente fala geoparque e esse termo parque dá uma certa confusão. Mas a gente tem que lembrar que o geoparque ele não é um parque fechado. Ele não tem cerca, o território não é desapropriado, as pessoas não são expulsas do território, elas não são obrigadas a mudar as atividades que elas fazem. É só uma forma de organização desse território, que também é diferente das unidades de conservação que a gente tem aqui no Brasil. Então, o território do geoparque ele abrange a geodiversidade, ele abrange o geopatrimônio, mas ele também abrange as cidades, as áreas onde são feitas a agricultura, a mineração, e não necessariamente o geoparque obriga a acabar com essas atividades, que podem ser atividades potencialmente degradantes. Mas esse conceito de geoparque ele tenta introduzir um pouco da geoconservação nas atividades econômicas do território. Então, o geoparque ele nada mais é do que uma alternativa econômica para o território, que aliado a isso talvez seja o principal objetivo, que é conservar o geopatrimônio e a geodiversidade e também promover o desenvolvimento socioeconômico das comunidades que estão no território. Legal, André, muito obrigado aí, claro, também pela resposta. E, assim, pensando nessa questão do geoparque, com a criação de um geoparque, e automaticamente a transformação do patrimônio geológico em um ponto turístico, né, para visitação das pessoas, vocês acham que a geodiversidade pode ser ameaçada por conta dessa visitação, algumas vezes em massa, ou é o oposto? Com essa visitação das pessoas, com esse turismo, com as pessoas conhecendo melhor o patrimônio geológico, a geodiversidade ela pode ser mais valorizada, ser mais conservada? Gostaria de saber a opinião de vocês. Boa pergunta, bem interessante, Matheus, porque isso acho que dá uma continuidade no que a gente está conversando aqui. Como o André falou, né? Então, a motivação de se criar um geoparque são duas, basicamente. As pessoas, a manutenção daquela cultura, das tradições, né? A preservação daquilo que é local, né? Então, sem pessoas no geoparque. E, por outro lado, sem elementos relevantes da geodiversidade, né? Pontuais ou paisagísticos ou processos, sem esses geopatrimônios também não existe geoparque. E um geoparque, ele prioriza a preservação, né, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a conciliação da preservação e do desenvolvimento econômico. Então, a gente tem que ver esses dois aspectos são aliados e eles andam, né, com as mãos dadas, no sentido assim de se você tem que ter eu chamo de geossítio, né, ou um geopatrimônio, é um elemento, é um aspecto do meio físico de relevância internacional para
geociências. E ele pode estar sob risco ou não, né? Então, existem diversas metodologias, né, para avaliação de risco, de impacto sobre esses elementos da geodiversidade de relevância. E uma vez feita essa avaliação, se esse elemento que é importantíssimo para o entendimento da história da Terra está sob risco, ele é preservado, né? O geoparque vem nesse sentido. Como o André falou, o geoparque não é uma unidade de conservação. Ele não tem um poder de lei de isolamento, né, dessa área. Por outro lado, ele sim tem uma mobilização institucional para que elementos relevantes sejam protegidos. Então, o geoparque ele nunca vai expor à degradação seus elementos de relevância científica, ou até mesmo relevância turística, educacional, cultural, né? Assim, ele vai direcionar o uso desses elementos. Eu tenho uma lembrança muito clara da minha vivência em Portugal, aqui visitou alguns geoparques que eu visitei lá, e dentre eles eu visitei a Terra dos Cavaleiros, né, que fica na região do Trás-os-Montes, Alto Douro, e um dos geossítios lá, que é um de maior relevância que definiu ali aquela área como um geoparque da Unesco, era um afloramento perto de um barranco, né? E ele não é promovido, né? Ele não está dentro do circuito geoturístico do parque. E ele não tem nenhuma beleza ali. O geólogo veria ali um barranco e conseguiria reconhecer a importância de um contato, que agora eu não lembro muito bem o que é, mas é uma coisa muito importante para a história da geologia na Europa até. E era um geossítio, o mais importante da região era um barranco sem nenhuma graça, entendeu? Por outro lado, lá tinha várias cachoeiras, vários afloramentos, e isso conciliando com o turismo na região, né? Então, a ideia é de preservação, nunca de exposição à deterioração dos sítios. É um pouco isso, né, que também a gente tem que entender, que nem tudo tem que ser imposto por lei para se preservar, né? Eu acho que essa cultura da coparticipação, da cogestão, né, com atores sociais diversos, é uma coisa que o Geoparque nos fortalece, nos resgata e sim, é uma proposta muito positiva, né, que a gente tem que ver com bons olhos aqui para o Brasil, uma vez que o Brasil tem um patrimônio natural, um geopatrimônio igual. Só complementando o que o Flávio está falando, aí que entra um pouco é o que a gente faz na pesquisa em geoconservação. Então, a geoconservação tem muito essa parte aplicada, realmente, mas na parte da pesquisa, um dos ramos mais fortes é justamente a avaliação da geodiversidade e do geopatrimônio. Então, são basicamente duas questões que a gente avalia. A primeira é a relevância daquele elemento que a gente está estudando, e o segundo é o risco de degradação. Então, vamos para dar um caso concreto, né? Imagina um afloramento onde foi achado um fóssil que só existe naquele lugar. Então, esse fóssil ele tem um valor científico muito alto, porque o único lugar na Terra que as pessoas podem ir para estudar esse fóssil é naquele lugar. Ao mesmo tempo, ele provavelmente vai ter um alto risco de degradação, porque o fóssil costuma ser frágil, se alguém fizer uma escavação, pode acabar danificando. Então, um lugar como esse dificilmente seria aberto para visitação, mesmo que ele fique dentro de um geoparque. Em alguns casos, se tiver um risco de degradação muito alto, estiver correndo muito risco, pode ser até o caso de cercar esse afloramento, ou até mesmo criar uma legislação para proteger aquele lugar. Porque o geoparque ele não é essa legislação, mas nada impede que alguns pontos dentro do geoparque sejam protegidos legalmente também. E, por outro lado, você pode ter, por exemplo, uma cachoeira, que vai ter um valor cultural muito grande, né? Como área de lazer, como área de descanso, área de contemplação, e um risco de degradação menor do que um fóssil, porque a cachoeira ela é um lugar mais robusto, assim, vamos dizer. Então, aí sim seria um local potencialmente mais propício para fazer a visitação dentro de um geoparque. E aí por isso que é importante analisar cada caso. Então, essa avaliação que a gente faz nas nossas pesquisas é justamente para levantar todas essas características e tentar criar formas de decisão. Esse geossítio ele vai ser usado para o turismo, ele vai ser usado para a educação, ele vai ser preservado só para a ciência. Então, tudo isso faz parte do trabalho do dia a dia no geoparque, é para sempre
conhecendo a geodiversidade do território e atualizando essa avaliação para essa tomada de decisão. É bacana. Vocês dois deram um bom panorama, assim, né, sobre os conceitos de geoparque e geodiversidade, né? E na introdução eu falei um pouco sobre a definição, né, a ideia de museu, né? E eu queria saber, André, se você acha que um geoparque pode ser considerado um tipo de museu, né? Ou se está muito além disso. Isso, com certeza, Thaís. É claro que o geoparque é muito mais do que isso, mas uma das características que a gente fala é exatamente isso, né? O geoparque ele pode ser considerado uma musealização do território. Basicamente, são características diferentes. Então, o museu e o geoparque eles coexistem. Tanto que quase todos os geoparques no mundo, eles têm museus dentro dele. Então, o geoparque é todo um território. Aqui no caso do projeto Geoparque Corumbataí, esse território é a bacia do rio Corumbataí, que são 8 municípios aqui da região de Rio Claro. E aí dentro desses municípios tem vários museus. Tem aqui os museus da Unesp, o Museu de Rochas Minerais e o de Paleontologia e Estratigrafia. Tem o Museu Pedagógico Municipal, Ipeúna também tem o seu museu, Piracicaba tem bastante museus também. Então, todos esses museus, eles são considerados parte do nosso geoparque, eles são pontos dentro do nosso geoparque. Agora, em outros pontos, é onde a gente faz uso daquela geodiversidade in situ que o Flávio falou, que é a geodiversidade no local onde ela ocorre. Então, seria o caso dos pontos de visitação, as cachoeiras, os mirantes, os afloramentos rochosos, os lugares onde a gente pode ver os perfis de solo, pode ver as falhas. E aí, cada ponto desse, cada geossítio, ele pode ser mais relevante, às vezes para um público que vai fazer o geoturismo, ou ele pode ser mais relevante para estudantes de universidade, ou ele pode ser mais relevante para alunos de escola. Então, a gente tem que conhecer o conteúdo de cada um desses pontos para saber como que a gente vai usar ele nessa estratégia de geoconservação. Então, que tipo de público vai levar lá, que tipo de material a gente vai apresentar, que conhecimento que as pessoas vão adquirir visitando esse lugar. Então, com certeza, o geoparque ele se beneficia muito dessas estratégias de museu, só que levadas para o território ao ar livre. Ah, sim. Você comentou sobre o Geoparque Corumbataí, né? E aí a gente sabe que na região aqui de Rio Claro tem muitos alunos da universidade, discentes, né? Que trabalham nesse projeto. Você pode falar pra gente um pouco o que motivou a criação do projeto do Geoparque Corumbataí e de que forma esse geoparque ele colabora com as atividades de pesquisa e ensino na comunidade de Rio Claro. E se você acredita que essa iniciativa vai gerar um interesse turístico de pessoas de outras partes do Brasil. Legal. Bom, como eu falei lá no começo, um dos principais critérios para o geoparque é ter um elemento do geopatrimônio de relevância internacional. Então, aqui no nosso caso, no projeto Geoparque Corumbataí, esse patrimônio que a gente considera assim, o carro-chefe, o grande motivador da criação desse projeto, são os fósseis de Mesossaurídeo da Formação Irati. Então, esses fósseis eles têm uma história bem antiga, se eu não me engano é da década de 1880, 1883, se não me engano, ou seja, quase 140 anos atrás, onde alguns cientistas de outros países, porque na época não tinha muitas universidades no país ainda, eles vieram aqui para o Brasil, eles passaram por Rio Claro, especificamente, eles encontraram esses fósseis de Mesossaurídeo. E eles separaram que o esqueleto era igualzinho de um mesmo animal encontrado na África. Então essas descobertas foram registradas. Depois, muitos anos depois, eles usaram essa evidência para provar a teoria da deriva continental, que é a teoria da deriva continental e da tectônica de placas, ela revolucionou a geologia no século passado. Então, os paleontólogos que estudaram os mesossaurídeos, eles sabiam que esse animal não conseguiria atravessar o oceano para ficar viajando da América do Sul para a África.
Então, achar esse fóssil nos dois lugares foi usado como evidência, como uma explicação de que os continentes estavam juntos e se quebraram, formando a América do Sul e a África. Então, por isso que esses fósseis têm um valor patrimonial muito grande aqui para a gente. E acho que é bacana citar também, além dos mesossaurídeos, a gente tem um outro geopatrimônio muito importante internacional aqui no Geoparque, que é o sistema aquífero Guarani. Então, a gente tem aqui no nosso território a Serra de Itaqueri, que é uma área de recarga desses aquíferos. Então, aqui nesse território, assim como os aquíferos são recarregados pela água das chuvas, dos rios, eles também podem ser contaminados. Então, é uma área muito sensível para a qualidade do aquífero Guarani. Então, daí é também uma importância muito grande da conservação dessas áreas de recarga. E nesse sentido todo, toda essa geodiversidade, esse geopatrimônio que a gente encontra aqui na região, foi, por exemplo, um dos motivos que motivou a criação do curso de Geologia aqui na Unesp de Rio Claro. Então, o curso começou como um curso de História Natural há muito tempo, mas basicamente Rio Claro foi estrategicamente escolhido para receber esse curso, justamente porque você tem um laboratório ao ar livre, que é exatamente esse território, aqui no quintal de Rio Claro. Então, você não precisa viajar longas distâncias para ver toda essa geodiversidade. Aqui, no contexto geológico, a gente está numa bacia sedimentar, que é a Bacia do Paraná, e aqui em um dia, praticamente, percorrendo o território do Geoparque Guanabataí, você consegue ver todas as camadas dessa bacia sedimentar que estão aqui no estado de São Paulo. Então, você conhece milhões e milhões de anos de história geológica visitando um espaço muito pequeno, que é esse território da Bacia do Guanabataí. Realmente estamos em um lugar muito privilegiado aqui. Muito legal. Você tem alguma coisa a falar, Fábio? Com certeza. Eu acho que eu queria só também completar um pouco da segunda parte da pergunta da Thaís, né, da promoção do turismo, né, e o modo que o Geoparque pode fazer isso. Realmente tem a ver com um aporte técnico estrangeiro, no sentido assim de ser o Geoparque, ele traz uma nova cultura de exploração do território, né? Talvez para a gente é algo não muito comum, mas onde existe um geoparque, existe ali a promoção daquilo que é local, né? Daquilo que é realmente quem mora naquele território conhece há muito tempo, né? Então, e não valoriza. Então, o geoparque é o modo de organizar todos esses elementos, esses geopatrimônio, esses elementos naturais que todo mundo que está ali conhece, e que, como o André bem explicou agora, ele tem uma relevância internacional, né? E organizar e promover, né? Quando um geoparque ele se propõe a busca do selo da Unesco, ele chega ao nível de geoparque internacional e ele faz parte de uma rede internacional de geoparque. Então ele tem sua divulgação para o mundo inteiro e isso no sentido de ser mais comum lá fora do que aqui. O turista, o geoturista especialmente, mas aquele turista do conhecimento científico, o turista que gosta de conhecer os lugares, não é o turista de massa, não é o turista do consumo, né? Não é o cara que quer o resort, não é o cara que quer as áreas de lazer, né? Os centros comerciais, mas sim aquele que quer conhecer o território e uma imersão, com certeza é no Geoparque que ele vai encontrar isso, né? Então, aquilo que como o André falou, desde 1883 já é valorizado por uma parcela mínima da sociedade, né, pelos geocientistas, e por outro lado já é reconhecido por quem mora no território, né, o Geoparque consegue organizar isso e consegue criar uma plataforma de diálogo justamente com o setor, com o terceiro setor, com as prefeituras, com o governo. Então por isso que é muito caro para a gente aqui em Rio Claro o projeto Geoparque, porque ele sim abre a discussão. Ele não pretende se impor no sentido assim de
de ser algo autoritário, né, no sentido de, enfim, eu acho que a ideia é mais uma questão assim de criar assim, uma plataforma técnica e administrativa. Então, acho que o André daqui a pouco vai poder falar sobre o histórico do projeto Geoparque aqui em Rio Claro, que ele já tem uma história já, né? E é nesse sentido, então com certeza o turismo vai ser valorizado, a cultura do turismo natural vai ser fortalecida, né? O turismo acessível, o turismo de base comunitária, o turismo que vai realmente trazer desenvolvimento, proteção ambiental, o Geoparque é um caminho. Legal. Puxando até esse assunto aí do turismo, né? Um dos principais objetivos da criação do Geoparque seria conciliar a preservação dos patrimônios naturais e os patrimônios geológicos, né? Junto com o desenvolvimento econômico. Vocês acham que como que essa conciliação ajudaria a comunidade local no desenvolvimento econômico aí dos municípios e, ao mesmo tempo, ajudando a preservação? Como seria essa relação? Como essa relação se dá aqui no Geoparque? Pronto, é isso que o Flávio estava falando, né? Essa questão do território e da comunidade do geoparque. Então, essa estratégia de geoparque, ela tem um conceito de ser completamente descentralizada. A gente está trabalhando nesse projeto e a gente é da universidade, mas não precisaria ser uma universidade tocando esse projeto. Até porque a universidade não faz nada sozinha. Então, a gente tem que ter uma rede de parceiros distribuídos pelo território que vão, eu não vou nem dizer ajudar a tocar o projeto, porque, na verdade, quem toca mesmo o Geoparque são justamente as pessoas da comunidade. A universidade faz o quê? Ela dá um apoio científico. Assim como o poder público também participa. Ele dá um apoio legal, ele dá, às vezes, um incentivo, ele pode criar editais. Mas o mais importante do Geoparque, com certeza, são as pessoas. Sejam os moradores rurais, sejam os proprietários dos pequenos negócios, sejam os donos de hotéis, restaurantes, os proprietários que têm atrativos turísticos no território. Então, tudo depende da comunidade abraçar o projeto. Por isso que é tão importante a comunicação. Ao mesmo tempo que essa descentralização ela é a base do projeto, ela também é o desafio, porque é muito difícil você conseguir conciliar, primeiro você conhecer todas as pessoas e instituições que estão no território, depois você juntar essas pessoas para trabalharem juntas. Mas é justamente esse desafio que faz o modelo de geoparque ter tanto sucesso. Então, a partir do momento que essas pessoas do território conhecem a geodiversidade do território e elas incorporam essa geodiversidade dentro do que elas fazem, da atividade econômica ou social dessas pessoas, isso é o geoparque. Então, por exemplo, o dono de hotel pode fazer uma decoração usando a geodiversidade. As escolas podem trabalhar com os alunos nas aulas de geografia, ensinando as características da região. O proprietário rural que tem uma cachoeira ou algum mirante na propriedade pode transformar aquilo num atrativo turístico. E é isso que faz o geoparque. O nosso papel de universidade é dar um suporte para essas atividades, mas quem vai realmente fazer é a comunidade. E aí, com isso que a gente espera que tenha esse sustento socioeconômico dessas pessoas. Eu queria saber se vocês acham qual seria o significado dessa iniciativa para o campus da universidade e para a comunidade em geral da região, no contexto do Geoparque Corumbataí. Rapidinho antes do André, que acho que ele está mais envolvido do que eu nesse projeto também, completando o que o André falou e vai ao encontro da pergunta sua, Thaís, a atuação do Geoparque, do projeto Geoparque Corumbataí, é sim também uma via de envolvimento dos alunos da geologia nessa área aplicada da geoconservação, né? Porque o projeto eu tive uma atuação assim, bem tímida, né? Porque eu falo isso em respeito de quem passou na camisa, mas eu percebi que é uma oportunidade dos alunos de geologia trabalharem com geologia pura, com conhecimento geológico básico, mas em envolvimento com jornalistas, com arqueólogos, com
estudantes de direito, com arquitetos, que é o caso também do pessoal da PUC de Campinas, né? E então é a provocação que eu deixo aqui para os alunos da geologia, porque o curso, claro que existe a base é, física, vamos dizer assim, os laboratórios, os departamentos, os professores, mas o curso quem faz são os alunos, né? E então eu deixo a provocação aqui para o pessoal do PET, os alunos da geologia aí, se interessarem pelo assunto, que existe muito conteúdo, muita coisa para ser feita em geoconservação, sabe? Não ficar esperando muito a provocação de professor, porque isso é novo, né? E nossos professores também estão versados em outras áreas das ciências. Então, porque realmente essa abertura do museu aí vai ser uma oportunidade para o pessoal aí se aprofundar em geologia, sim, né? Porque geoconservação é geologia e sem geologia não há geoconservação, mas também sem a multidisciplinaridade não vai ter como ir para frente, né? Então, eu acho que ainda mais os alunos novos aí vai ser uma oportunidade de abrir a cabeça. O pessoal mais novo aí tem uma facilidade em articular várias áreas de conhecimento, né? Então, é só para complementar o que o André falou e dar o gatilho para a resposta do André agora. É verdade, eu concordo totalmente com o Flávio que para os alunos de graduação, principalmente, esse projeto é muito importante, porque é um projeto de geoconservação que faz uso da geodiversidade e ele está sendo construído ali, né? Os alunos estão acompanhando em tempo real, eles veem as apresentações, eles veem os modelos, eles dão contribuições de ideias, de painéis, de amostras para ficarem expostas. Então, realmente esse projeto é muito bacana. Eu também venho acompanhando de perto, mas não estou na linha de frente dele. Mas é um projeto que só vem somar aqui para acompanhar, né, os museus que a gente já tem. E esse é um diferencial que vai ajudar a atingir um outro público, que é o público externo. Então, a gente recebe muito público nos museus aqui da Unesp, mas eles têm uma certa burocracia para visitação. Então, a gente, quando quer visitar, eles têm que agendar o horário para fazer a visitação. O Jardim Geológico não, ele tem esse diferencial de ser um espaço de vivência aberto. Então, para a popularização das geociências, que é o que a gente mais quer, é um lugar perfeito, porque ele não vai ser só um museu a céu aberto, mas ele vai ser também um espaço de vivência. As pessoas podem usar como um lugar de descanso, mas ao mesmo tempo elas vão estar em contato com a geodiversidade. Elas pode ser um lugar usado para fazer eventos, feiras, exposições, ou seja, um lugar para trazer essa comunidade do município para dentro da universidade e para um lugar que tem toda essa geodiversidade exposta. Então, eu acho muito bacana que o Jardim Geológico ele trabalha com esses dois públicos, tanto o público da universidade quanto o público externo. Acho que vocês deram um bom panorama, assim, sobre o tema que a gente propôs. Os dois falaram muito bem. E eu queria agradecer a participação do André e do Flávio, né? E a disponibilidade de tempo que vocês deram pra gente, em nome do PET. E eu queria agradecer também a todos que estão ouvindo a gente agora. É isso E o aí, podcast vai Thaís. ficar Eu por aqui por também hoje, né? gostaria de reforçar aqui, agradecer muito aí o Flávio e o André, que se dispuseram aí a fazer essa gravação com a gente. Você que está escutando a gente aí e gostou do assunto, saiba que isso aqui é só o pontinho do iceberg. Eles falaram só um pouquinho sobre a geodiversidade. E o Flávio e o André são pessoas super gente boa, super legais de conversar. Se você aí é um calouro do curso de geologia, você provavelmente ainda vai encontrar eles pelos corredores da faculdade, você pode conversar com eles que com certeza eles vão atender muito bem vocês, né? E também aqui deixando um recado, você que ainda não segue a gente pelas redes sociais, o Facebook, nosso é o Pet Geologia Unesp RC e o nosso Instagram é Pet Geologia Unesp. Siga a gente nas redes sociais. Vocês gostariam de deixar algum último recado aí, Flávio, André? É isso aí, Matheus. A gente está aí super envolvido com essa conservação, é uma coisa que vem do coração. Então a gente está aí aberto para quem quer conversar com a gente,
está interessado no assunto. Realmente foi só a pontinha do iceberg que a gente pôde conversar aqui, mas é algo que está começando e acho que o fim está longe. Então, quem se envolver com isso tem muito o que fazer. Valeu, muito obrigado pela oportunidade. Valeu, tamo junto. Muito legal, pessoal. Adorei participar aqui desse podcast com vocês. Foi uma conversa rápida, mas depois a gente pode aprofundar, seja no outro podcast, seja aí nos corredores. Então eu quero parabenizar vocês do PET, todo mundo. E eu também não poderia deixar de agradecer, já que a gente falou tanto do projeto Geoparque Corumbataí, não posso deixar de agradecer todas as pessoas que contribuem para o projeto. Eu não vou nem citar, porque são muitas pessoas. Aqui da Unesp, pessoal da Unicamp, pessoal da USP, pessoal de cada uma das 8 cidades, pessoal das prefeituras, pessoal das comunidades. É muita gente realmente trabalhando para todo esse resultado que eu pude apresentar aqui para vocês um pedacinho. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado a todas essas pessoas. E também fazendo aqui o nosso jabá, quem quiser conhecer mais do projeto, pode entrar lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, digita lá, procura Geoparque Corumbataí, que você vai ver nossos canais lá. E por mais que a gente não tenha uma regularidade de postagem, tem bastante coisa interessante. Toda semana a gente está postando curiosidades sobre geoconservação ou as atualizações das nossas atividades aqui, vídeos educativos. Então, vale a pena dar uma conferida e acompanhar a gente lá. Muito obrigado, pessoal. Valeu, ficamos por aqui e até um próximo podcast, pessoal. Valeu. Um abraço.